Imaginem por um momento, uma criança de apenas 3 anos, os melhores médicos do país, exames em clínicas particulares de primeira linha, diagnóstico devastador que ecoa como um trovão numa tarde de tempestade. 1 mês de vida, disseram os especialistas, ajustando seus óculos caros sobre narizes solenes. O pai, um homem poderoso, capaz de comprar qualquer coisa no mundo, exceto o único bem que realmente importava: tempo. Tempo para abraçar sua filha. Tempo para ouvir sua risada cristalina ecoando pelos corredores de mármore da mansão. Tempo para ser o pai que sempre prometeu ser, mas que o trabalho havia impedido. E então chegou ela. Uma mulher simples, de origem humilde, carregando apenas uma maleta velha e um caderno de couro gasto. Uma babá que ninguém imaginou que guardava um segredo capaz de desafiar a própria ciência. Um segredo tão poderoso que faria esse pai rico, acostumado a comandar impérios, cair de joelhos e chorar como jamais havia chorado em toda a sua vida. Esta não é apenas uma história sobre medicina ou milagres. É uma história sobre como o amor verdadeiro pode reescrever destinos que pareciam selados. Sobre como a fé de uma pessoa pode iluminar o caminho quando todas as luzes se apagam. Fiquem comigo até o final desta jornada. Vocês vão descobrir o que essa babá extraordinária fez nos bastidores, longe dos olhos de todos, que transformou o impossível em realidade. Preparem seus corações. Esta história vai tocá-los de uma forma que jamais esquecerão. Antes de mergulharmos nesta história transformadora, se vocês já sentiram um frio na barriga com esses primeiros momentos, deixem um like neste vídeo. É assim que sei que nossa conexão é real, que vocês estão aqui não apenas para passar o tempo, mas para se emocionar, para acreditar que coisas boas ainda acontecem neste mundo. Inscrevam-se no canal para mais histórias que aquecem a alma e restauram nossa fé na bondade humana. E me digam nos comentários de que cidade vocês estão assistindo. Quero conhecer cada cantinho do Brasil, de Portugal e onde mais nossa família lusófona se espalha pelo mundo. Adoro saber que nossas histórias cruzam oceanos e chegam aos corações certos. Peguem um café, um chá, acomodem-se bem. Esta jornada vai demorar, mas prometo que cada minuto valerá a pena. Agora, vamos começar nossa história. São Paulo, bairro dos Jardins. Uma terça-feira chuvosa de abril, daquelas que fazem a cidade parecer lavada e melancólica. Por entre as ruas arborizadas e os portões imponentes, ergue-se uma mansão que mais parece um castelo moderno. 3 andares de mármore e vidro, jardins que poderiam estar numa revista de decoração, uma piscina que reflete o céu cinzento como um espelho perfeito. Esta é a casa da família Mendonça, ou melhor, era. Por trás daqueles portões dourados, vive agora apenas Eduardo Mendonça, 45 anos, e sua filha Isabela, de 3 anos e meio. Uma casa gigantesca que ecoa vazia, como se as paredes guardassem lembranças de tempos mais felizes. Eduardo Mendonça não era um homem qualquer. Aos 45 anos, havia construído um império no setor de construção civil. A construtora Mendonça em Associados erguia prédios por todo o país. Sua assinatura em contratos movimentava milhões de reais mensalmente. Carros importados dormiam na garagem climatizada. Obras de arte originais decoravam as paredes. Uma adega com vinhos que custavam mais que o salário anual de muitas famílias. Mas há 4 meses, toda essa riqueza havia se tornado irrelevante. Helena, sua esposa, havia partido depois de uma batalha que nenhum dinheiro, nenhum especialista, nenhum tratamento experimental conseguiu vencer. Ela lutou com a dignidade de uma rainha, mas a vida às vezes escreve finais que não conseguimos reescrever. E agora, como uma cruel repetição do destino, Isabela recebia o mesmo diagnóstico implacável. Doutor,
Henrique Santos, renomado pediatra oncologista, ajustou os óculos no nariz aquilino antes de proferir as palavras que estilhaçariam o mundo de Eduardo. Lamento profundamente, Sr. Mendonça. Com o quadro atual de Isabela, considerando a progressão e a resistência aos tratamentos, ela tem, no máximo, 1 mês. Eduardo saiu daquele consultório de paredes brancas e diplomas dourados como um homem que havia perdido a alma. Multimilionário, mas completamente impotente diante do único problema que seu dinheiro não podia resolver. Os dias seguintes foram um borrão de desespero silencioso. Eduardo tentava manter a rotina, mergulhava nas planilhas da empresa, atendia ligações urgentes, mas seu coração estava despedaçado em milhões de pequenos cacos. Foi Dona Carmen, mãe de Helena e agora a única figura materna na vida de Isabela, quem tomou uma decisão que mudaria tudo. Eduardo, disse ela numa manhã de domingo, enquanto observavam Isabela brincar languidamente no quarto. Você precisa de ajuda, e Isabela precisa de alguém especial. Dona Carmen, eu posso contratar os melhores cuidadores do país. Não estou falando de cuidadores profissionais, meu filho. Estou falando de alguém que ame Isabela como ela merece ser amada. Alguém que veja nela não um diagnóstico, mas uma criança preciosa. Dona Carmen tinha 68 anos e uma sabedoria que vinha de décadas cuidando de pessoas. Havia sido enfermeira aposentada, conhecia histórias que a medicina tradicional não conseguia explicar. Eu conheço alguém, disse ela, com aquele brilho nos olhos que Eduardo não via há meses. Uma mulher muito especial, Rosa Maria Silva. Ela tem um dom para cuidar de crianças especiais, para trazer paz onde há desespero, para ser exatamente aquilo que uma criança precisa no momento mais difícil. Eduardo, que já não acreditava em milagres, decidiu confiar no instinto de Dona Carmen. E assim, numa terça-feira chuvosa de abril, quando as gotas de água desenhavam lágrimas nos vidros da mansão, Rosa Maria Silva tocou a campainha dos Mendonça. O porteiro eletrônico mostrou uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, um rosto que irradiava serenidade mesmo sob a chuva fina. Usava roupas modestas, uma blusa azul marinho, uma saia que chegava aos joelhos, sapatos baixos que já tinham visto muitas caminhadas. Carregava apenas uma pequena mala de couro marrom, gasta pelo tempo, mas bem cuidada, e uma bolsa de crochê feita à mão, dessas que nossas avós faziam nas tardes de domingo. Eduardo abriu a porta pessoalmente. Não sabia por quê, mas sentia que este era um momento que não poderia delegar a funcionários. O senhor deve ser o Eduardo, disse ela, e sua voz tinha a calidez de um abraço. Vim cuidar da pequena Isabela. Eduardo observou aquela mulher com curiosidade. Nada nela gritava luxo ou sofisticação. Não tinha o ar profissional dos cuidadores que havia entrevistado, mas havia algo em seus olhos castanho claros. Uma paz que ele não via há meses. Uma certeza tranquila que o intrigou. A senhora tem experiência com casos delicados como o da minha filha. Rosa sorriu, e foi como se o sol houvesse aparecido por trás das nuvens. Meu filho, já cuidei de muitas crianças especiais ao longo da vida, e posso lhe garantir uma coisa. Enquanto eu estiver nesta casa, Isabela será amada como a princesa que ela é. Será cuidada não apenas no corpo, mas também na alma. Ela estendeu as mãos e segurou as de Eduardo com uma gentileza que o surpreendeu. As mãos dela eram calejadas pelo trabalho, mas macias como pétalas de rosa. Mãos que contavam histórias de uma vida dedicada ao cuidado. Posso conhecê-la agora? Eduardo a conduziu pelas escadas de mármore até o 2º andar. Os passos de Rosa ecoavam suavemente pelos corredores decorados com quadros caros, mas ela parecia não notar o luxo ao redor. Seus olhos buscavam apenas sinais da menina que havia vindo cuidar. Isabela estava no quarto, deitada numa cama que parecia grande demais para seu corpinho frágil.
Tinha os cabelos castanhos da mãe, caídos em cachos sobre os ombros pequenos, e os olhos verdes do pai, mas sem o brilho que caracterizava as crianças de sua idade. Quando viu Rosa, Isabela não demonstrou curiosidade ou timidez. Apenas a observou com aquela quietude que havia se tornado sua marca registrada nos últimos meses. Rosa se aproximou devagar, como quem se aproxima de um pássaro ferido. Sentou-se na beirada da cama e sorriu. Oi, minha princesa. Meu nome é Rosa. Vim aqui para sermos amigas. O que você acha? Isabela a observou por um longo momento. Então, pela primeira vez em semanas, esboçou um pequeno sorriso. Eduardo, observando da porta, sentiu algo se mexer no peito. Algo que havia enterrado tão fundo que pensara estar morto para sempre. Esperança. Naquele momento, Eduardo Mendonça não sabia que estava prestes a conhecer o verdadeiro significado da palavra milagre. Não sabia que aquela mulher simples, de origem humilde, carregava dentro de si um segredo que desafiaria tudo o que ele acreditava ser possível. Um segredo que transformaria não apenas a vida de Isabela, mas a sua própria alma. Os primeiros dias com Rosa na casa foram uma dança silenciosa de observação mútua. Eduardo mantinha sua rotina de trabalho com uma dedicação quase desesperada. Levantava às 5 da manhã, tomava um banho gelado que o ajudava a acordar não apenas o corpo, mas também a coragem necessária para enfrentar mais um dia. Vestia seus ternos impecáveis, ajustava a gravata no espelho do quarto, que agora parecia grande demais para uma pessoa só. No escritório, mergulhava em planilhas, contratos, reuniões intermináveis com arquitetos e engenheiros. A construtora Mendonça em Associados continuava crescendo, os lucros batiam recordes mensais, os funcionários o respeitavam e admiravam. Mas tudo isso havia se tornado uma representação vazia, um papel que ele desempenhava para não desmoronar completamente. Porque Eduardo sabia que cada dia que passava no escritório era um dia a menos com Isabela. Cada reunião que se estendia, cada ligação urgente que atendia, era tempo perdido com a filha, que logo não estaria mais ali. À noite, quando chegava em casa, a culpa o esperava no hall de entrada como uma sombra fiel. Ele subia as escadas de mármore devagar, os passos ecoando no silêncio da mansão. Parava sempre na porta do quarto de Isabela. Observava Rosa lendo historinhas com uma voz doce e melodiosa, penteando os cabelos da menina com movimentos delicados, cantarolando canções que ele nunca havia escutado, mas que pareciam vir de algum lugar muito antigo e sábio. E Isabela ria. Deus do céu, como ela conseguia rir! Uma risada cristalina que ecoava pelos corredores vazios da mansão e que parecia curar e ferir o coração de Eduardo ao mesmo tempo. Curar porque era a prova de que sua filha ainda estava ali, presente, capaz de alegria. Ferir porque ele não conseguia se lembrar da última vez que havia sido ele a provocar aquela risada. Como ela consegue rir? Eduardo se perguntava todas as noites, deitado numa cama king size, que o fazia sentir-se mais sozinho que nunca. Como Rosa consegue sorrir sabendo? Era uma pergunta que o atormentava. Rosa havia sido contratada há apenas uma semana, mas já conhecia os detalhes do diagnóstico de Isabela. Dona Carmen havia sido transparente sobre a gravidade da situação. E ainda assim, Rosa tratava a menina como se tivesse toda uma vida pela frente. Uma noite, Eduardo não aguentou mais. Eram 2 da manhã e o sono o evitava como sempre. Desceu à cozinha procurando um copo de água. Talvez um chá que o ajudasse a relaxar. Encontrou Rosa sentada à mesa de mogno da cozinha, com uma xícara de chá fumegante entre as mãos e um caderno velho aberto à sua frente. Ela escrevia algo com uma caligrafia caprichada, parando de vez em quando para pensar, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Desculpe, Sr. Eduardo. Não queria incomodá-lo. Você não está incomodando, disse ele, servindo-se de um copo de água gelada. Eu não consigo dormir mesmo. Rosa fechou o caderno delicadamente, mas não antes que Eduardo vislumbrasse algumas linhas escritas à mão.
Pareciam orações, ou talvez receitas, ou talvez memórias. Era difícil dizer. É difícil, não é? Disse ela, indicando a cadeira ao lado dela. Quando amamos alguém profundamente e não conseguimos protegê-la de tudo que existe de ruim no mundo. Eduardo sentou-se. Pela primeira vez em meses, alguém parecia entender exatamente o que ele sentia. Não com pena, não com conselhos vazios sobre aceitar a vontade de Deus, mas com uma compreensão genuína que vinha da experiência. Rosa, você tem filhos? Um sorriso melancólico cruzou o rosto dela, como uma nuvem passando diante da lua. Tive um menino, Miguel. Ele também enfrentou batalhas muito difíceis quando era criança. E ele está vivo. Tem 28 anos agora. É médico. Eduardo sentiu uma pontada estranha no peito. Esperança, curiosidade, medo de se iludir. Como vocês conseguiram? Rosa levantou a mão gentilmente, interrompendo-o. Cada criança é única, Sr. Eduardo. Cada batalha é diferente. Eu não quero criar falsas esperanças contando minha história. Ela bebeu um gole do chá e continuou. O que posso dizer é que aprendi uma coisa ao longo da vida. O amor verdadeiro tem poderes que a ciência ainda não consegue medir completamente. Não substitui a medicina, mas a complementa de maneiras misteriosas. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Havia algo na forma como Rosa falava que o tranquilizava e o inquietava ao mesmo tempo. Uma certeza serena que desafiava toda sua visão racional do mundo. Você realmente acredita que Isabela pode? Eu acredito que Isabela é uma menina muito especial, cercada por muito amor. E acredito que, enquanto houver amor e esperança, nunca devemos desistir. Naquela noite, pela primeira vez desde o diagnóstico de Isabela, Eduardo dormiu sem tomar o remédio para a ansiedade que havia se tornado sua muleta. Pela primeira vez, não se sentiu completamente sozinho na escuridão. Havia alguém naquela casa que entendia sua dor sem que ele precisasse explicar uma palavra. Alguém que carregava suas próprias cicatrizes, mas que ainda conseguia acreditar em milagres. E talvez, apenas talvez, essa fé pudesse ser contagiosa. Mas Eduardo ainda não sabia que Rosa guardava um segredo muito maior do que imaginava. Um segredo que explicaria não apenas sua serenidade diante do sofrimento, mas também sua inabalável certeza de que coisas impossíveis podem acontecer quando menos esperamos. Nos dias seguintes, Eduardo começou a observar Rosa com mais atenção. Não de forma suspeita, mas com curiosidade genuína. Havia algo nela que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre cuidadores profissionais. Rosa não seguia protocolos rígidos, não usava uniformes brancos, não falava em termos médicos ou técnicos. Em vez disso, ela parecia ter uma conexão intuitiva com Isabela que ia além de qualquer treinamento formal. Ela sabia exatamente quando a menina precisava de silêncio e quando precisava de conversa. Sabia quando oferecer um copo de água e quando simplesmente segurar sua mão. Sabia quando contar uma história e quando apenas cantarolar uma canção baixinho. E mais impressionante ainda, Isabela respondia a ela de uma forma que Eduardo não havia visto com nenhum outro cuidador. A menina, que havia se tornado quieta e retraída nas últimas semanas, começou a fazer perguntas. Pequenas perguntas sobre as flores no jardim, sobre os passarinhos que cantavam na janela, sobre as histórias que Rosa contava. "Por que você sabe tantas histórias diferentes?" perguntou Isabela numa tarde ensolarada. "Porque cada criança merece histórias feitas especialmente para ela", respondeu Rosa, penteando os cabelos da menina com movimentos suaves. "As melhores histórias nascem do coração de quem as conta para o coração de quem as escuta." Eduardo, escondido atrás da porta, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando havia sido a última vez que havia inventado uma história para Isabela?
quando havia sido a última vez que havia realmente conversado com ela, não como um pai desesperado tentando manter a normalidade, mas como um amigo interessado em seus pequenos pensamentos, Rosa estava fazendo mais que cuidar de Isabela. Estava devolvendo à menina a dignidade de ser criança, o direito de ter curiosidade, o prazer simples de se sentir especial e amada. E, no processo, estava ensinando a Eduardo como ser pai novamente. Mas ainda havia tanto que ele não sabia sobre aquela mulher extraordinária. Tanto que seria revelado nos dias seguintes, quando pequenos milagres começariam a acontecer bem diante de seus olhos. A mudança começou de forma tão sutil que Eduardo quase não percebeu. Foram pequenos detalhes que, somados, criaram uma atmosfera completamente nova na mansão dos Mendonça. Rosa tinha maneiras peculiares de cuidar de Isabela. Não seguia os protocolos rígidos que os cuidadores anteriores haviam tentado implementar. Em vez disso, ela parecia seguir uma sabedoria intuitiva que vinha de algum lugar muito profundo. Todas as manhãs, sem exceção, Rosa abria as janelas do quarto de Isabela. Ar fresco traz esperança, dizia ela, enquanto a brisa matinal dançava pelas cortinas de seda, carregando consigo o perfume dos jasmins do jardim. Uma criança precisa sentir que o mundo ainda está vivo lá fora, esperando por ela. Eduardo havia sugerido manter o ar-condicionado ligado, preocupado com infecções ou mudanças bruscas de temperatura. Mas Rosa, com sua gentileza firme, havia insistido. Senhor Eduardo, uma criança não é uma boneca de porcelana. Ela precisa sentir o vento no rosto, ouvir o canto dos pássaros, cheirar a chuva que vem chegando. Essas são as pequenas alegrias que mantêm a alma viva. E tinha razão. Eduardo notou que Isabela começou a prestar atenção aos sons que vinham da janela. Apontava para as árvores quando o vento balançava as folhas. Sorria quando ouvia o canto do bem-te-vi que havia feito ninho na mangueira do jardim. Mas foram as plantas que realmente intrigaram Eduardo. No segundo dia, Rosa apareceu com uma sacola de pano cheia de pequenos vasos de flores. Violetas, begônias, mini-rosas, uma pequena samambaia. Nada muito grande ou chamativo, mas todas vibrantes e bem cuidadas. Para que Isabela veja a vida crescendo, explicou quando Eduardo perguntou sobre as plantas no peitoril da janela. Não seria melhor comprar flores cortadas, mais bonitas, mais... Flores cortadas são bonitas, mas estão morrendo, disse Rosa com sua sabedoria simples. Plantas vivas crescem, florescem, às vezes até surpreendem a gente com uma flor nova onde não esperávamos. Isabela precisa ver que a vida sempre encontra um jeito de continuar. Eduardo observou, fascinou, como sua filha começou a criar rotinas em torno daquelas plantas. Todas as manhãs, ela perguntava para Rosa como as flores haviam dormido. Ela notava quando aparecia um novo botão, quando uma pétala caía, quando a terra precisava de água. Esta aqui está com sede, dizia Isabela apontando para a violeta. E Rosa a ensinava a molhar a terra com o dedinho, apenas o suficiente. As plantas são como as pessoas, Rosa explicava. Precisam de água, mas não água demais. Precisam de sol, mas não sol demais. Precisam de carinho, mas também de espaço para crescer. Eduardo percebeu que Rosa não estava apenas falando sobre plantas. No final da primeira semana, aconteceu algo que deixou Eduardo completamente perplexo. Ele havia chegado cedo do escritório, querendo passar mais tempo com Isabela. Subiu as escadas devagar, preparando-se mentalmente para mais uma tarde, tentando parecer otimista quando se sentia despedaçado por dentro. Mas parou no corredor ao ouvir uma voz suave vinda do quarto de sua filha. Rosa estava ajoelhada ao lado da cama, com as mãos entrelaçadas às pequenas mãos de Isabela. Elas estavam de olhos fechados, e Rosa falava em voz baixa,
numa conversa íntima que Eduardo não conseguiu compreender completamente. Não era uma oração tradicional, não seguia as fórmulas que Eduardo havia aprendido na infância. Era como se Rosa estivesse conversando com alguém invisível, mas muito presente. Como se estivesse relatando os detalhes do dia de Isabela para um amigo querido. E hoje ela reparou que a samambaia tem uma folhinha nova, Rosa sussurrava. Você viu como os olhos dela brilharam? Como se fosse a primeira vez que via a vida acontecendo. Eduardo se aproximou mais da porta, tentando escutar melhor. Eu sei que você está cuidando dela, continuou Rosa. Eu posso sentir, mas me ajude a ser o que ela precisa. Me mostre como trazer mais luz para os dias dela. Como fazer com que ela sinta o quanto é amada? Isabela estava acordada, mas quieta, olhando nos olhos de Rosa com uma atenção que Eduardo nunca havia visto antes. Não parecia entediada ou desconfortável. Parecia em paz. Quando Rosa terminou, ela beijou a testa de Isabela e disse: Amanhã vai ser um dia ainda mais bonito, minha princesa. Você vai ver. Eduardo se afastou sem ser visto, mas levou consigo uma sensação estranha no peito. Era como se houvesse acabado de presenciar algo sagrado, algo que ia muito além dos cuidados médicos ou da simpatia profissional. Rosa não estava apenas cuidando de Isabela, ela estava intercedendo por ela. Naquela noite, Eduardo não conseguiu parar de pensar na cena que havia presenciado. Havia algo na forma como Rosa falava, na certeza absoluta em sua voz, que o deixava ao mesmo tempo confortado e inquieto. Quem era essa mulher realmente? De onde vinha essa fé inabalável? E por que, pela primeira vez em meses, Eduardo estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, milagres ainda pudessem acontecer? A resposta viria muito em breve, de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Mas, por enquanto, Eduardo se contentou em observar as pequenas mudanças em Isabela. A forma como ela havia começado a sorrir mais frequentemente. Como prestava atenção aos detalhes ao redor. Como parecia ter recuperado uma fagulha de curiosidade pelo mundo. E, principalmente, como havia começado a falar sobre amanhã novamente. Amanhã a Rosa vai me ensinar a fazer um bolo de banana, dizia ela. Amanhã vamos ver se nasceu uma flor nova na begônia. Amanhã a Rosa prometeu que vamos contar estrelas no jardim. Amanhã. Uma palavra que Eduardo havia banido de seu vocabulário há 3 meses. Mas que agora, inexplicavelmente, começava a brotar em seu peito como uma semente teimosa que insiste em crescer mesmo no terreno mais árido. Esperança. Uma palavra perigosa. Uma palavra que podia destruí-lo se ele se permitisse acreditar nela. Mas também a única palavra que podia salvá-lo. E Rosa, com sua sabedoria simples e sua fé gigantesca, estava plantando essa palavra no coração de sua filha, um dia de cada vez. As mudanças começaram pequenas, quase imperceptíveis, como sementes que germinam no escuro antes de quebrar a superfície da terra. Isabela, que nas últimas semanas passava a maior parte do tempo letárgica, perdida em algum lugar entre o sono e a vigília, começou a demonstrar interesse pelas histórias que Rosa contava. E que histórias eram aquelas? Eduardo nunca havia escutado nada parecido. Rosa não lia livros infantis tradicionais. Em vez disso, ela inventava aventuras personalizadas, protagonizadas por uma princesa pequena, que tinha exatamente a idade de Isabela e que enfrentava desafios sempre adequados para o humor do dia. Era uma vez uma princesa chamada Isabela. Rosa começava, e os olhos da menina imediatamente se iluminavam. Ela vivia num castelo cheio de flores mágicas que cresciam nas janelas. As histórias mudavam todos os dias, mas sempre tinham elementos que espelhavam a vida real de Isabela. A princesa da história também tinha plantas na janela. Também tinha um pai que trabalhava muito, mas a amava infinitamente. Também tinha uma amiga especial que sabia fazer chás curativos e que conhecia os segredos das flores. De onde vêm essas histórias?
Eduardo perguntou certa tarde, quando encontrou Rosa na cozinha preparando um chá de camomila para Isabela. Do coração, respondeu Rosa com sua simplicidade habitual. Cada criança merece histórias feitas especialmente para ela. Histórias que falem da sua vida, dos seus medos, dos seus sonhos. As melhores histórias são aquelas que ajudam uma criança a se entender melhor. Eduardo ficou impressionado com a sabedoria daquela resposta. Ele, que havia sido educado em escolas caras e universidades renomadas, nunca havia pensado na função terapêutica das narrativas. Para ele, histórias eram entretenimento. Para Rosa, eram medicina para a alma. Uma semana depois, aconteceu algo que fez Eduardo ligar para o doutor Santos no meio da tarde. Isabela havia pedido para sair do quarto. "Eu quero ver o jardim", ela disse. E foi a primeira vez em meses que expressava um desejo específico relacionado ao mundo exterior. Rosa não hesitou. Pegou uma manta xadrez que havia trazido de casa, preparou uma garrafa térmica com chá gelado de erva cidreira e levou Isabela para o jardim dos fundos da mansão. Eduardo as observava da janela de seu escritório, fingindo trabalhar, mas incapaz de tirar os olhos da cena que se desenrolava embaixo. Elas se sentaram debaixo da jabuticabeira centenária, uma árvore que Eduardo havia plantado quando comprou a casa, anos antes, mas da qual raramente se lembrava. Viu Isabela apontar para os passarinhos que pulavam entre os galhos. Viu Rosa ensinar sua filha a reconhecer o canto de cada espécie, como uma professora particular de ornitologia. "Este é o bem-te-vi", ela dizia, imitando o som característico da ave. "Ele canta de alegria sempre que o sol aparece. E este aqui é o sabiá. Ele é o poeta dos pássaros porque canta as músicas mais bonitas." Isabela ria, tentando imitar os sons. E cada risada dela era como um bálsamo no coração ferido de Eduardo. Mas foi no final da segunda semana que aconteceu o que Eduardo consideraria mais tarde como o primeiro milagre verdadeiro. Numa manhã de sábado, Eduardo acordou mais tarde que o habitual. Eram quase 9 horas quando desceu para tomar café. A casa estava estranhamente silenciosa. Geralmente, a essa hora, ele já ouvia a voz melodiosa de Rosa, contando histórias ou cantando canções. Curioso, subiu ao segundo andar para verificar se tudo estava bem. O que viu o deixou sem fôlego. Isabela estava de pé ao lado da janela do seu quarto, sozinha, sem apoio, sem ajuda. Ela havia se levantado da cama sozinha e caminhado até a janela. Ficou ali por 10 longos minutos, apenas observando o movimento da rua, os carros que passavam, as pessoas que caminhavam nas calçadas. Eduardo segurou a respiração, com medo de que qualquer som pudesse quebrar aquele momento mágico. Quando Rosa entrou no quarto, vindo do banheiro onde havia preparado um banho morno para Isabela, ela não demonstrou surpresa, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Bom dia, minha princesa", disse ela, aproximando-se devagar. "O que você está vendo aí fora?" "Tem uma senhora com um cachorrinho", respondeu Isabela, apontando para a calçada. "O cachorrinho é branquinho e está usando uma roupinha vermelha." Eduardo sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Sua filha estava descrevendo detalhes do mundo exterior. Estava interessada nas pequenas coisas da vida cotidiana. Estava viva. Quando Eduardo chegou ao escritório naquela manhã, ligou imediatamente para o Dr. Santos. "Doutor, preciso contar uma coisa. Isabela se levantou sozinha hoje, caminhou até a janela, ficou observando a rua por vários minutos." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Senhor Eduardo, às vezes acontecem melhoras temporárias, em casos como o de Isabela. Não quero criar falsas esperanças, mas isso é definitivamente um sinal positivo. Continue fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. Melhoras temporárias." As palavras ecoaram na mente de Eduardo durante todo o dia. Ele queria se agarrar à esperança, mas também tinha medo de se decepcionar novamente.
Naquela noite, encontrou Rosa no jardim, regando as plantas que havia espalhado pela casa, não apenas no quarto de Isabela, mas em vários cantinhos da mansão. O hall de entrada agora tinha um vaso com lírios. A sala de estar tinha uma pequena palmeira. A cozinha tinha ervas aromáticas numa jardineira de madeira. Rosa, eu não sei o que você está fazendo, mas Isabela parece diferente. Rosa sorriu, regando delicadamente uma roseira que havia plantado perto da janela da cozinha. Senhor Eduardo, eu só estou fazendo o que sempre fiz. Amando uma criança como ela, merece ser amada. O amor tem poderes que a ciência ainda não compreende completamente. Não substitui a medicina, nunca substitui, mas complementa de maneiras misteriosas. Você realmente acredita que Isabela pode... Eu acredito que Isabela é uma menina muito especial. Acredito que está cercada por muito amor. O seu, o da Dona Carmen, o meu. E acredito que quando uma criança se sente verdadeiramente amada, coisas extraordinárias podem acontecer. Eduardo olhou para as janelas iluminadas da casa. Pela primeira vez em meses, a mansão não parecia um mausoléu. Parecia um lar. Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você falou que teve um filho, que ele enfrentou batalhas difíceis. Como ele conseguiu superar? Rosa parou de regar as plantas. Por um momento, Eduardo pensou que havia sido indiscreto demais. Mas então ela sorriu, um sorriso cheio de memórias e gratidão. Miguel me ensinou que a fé verdadeira não é acreditar que coisas ruins não vão acontecer. É acreditar que mesmo quando elas acontecem, ainda podemos encontrar motivos para ter esperança. Ela se aproximou de Eduardo e colocou a mão no ombro dele, como uma mãe faz com um filho preocupado. Seu coração de pai quer garantias que eu não posso dar. Mas posso prometer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, Isabela será cuidada com todo o amor que uma criança pode receber. E às vezes, senhor Eduardo, isso faz toda a diferença. Nos dias seguintes, as pequenas vitórias continuaram se acumulando como gotas de chuva que, somadas, se tornam um rio. Isabela começou a pedir comidas específicas. Quero banana com aveia, ela dizia. Ou Rosa, você pode fazer aquele chá de maçã com canela? Ela voltou a demonstrar curiosidade sobre coisas simples. Perguntava sobre as nuvens, sobre por que os gatos ronronam, sobre como as plantas sabem quando é hora de florescer. Uma tarde, Eduardo chegou em casa e encontrou Isabela na cozinha, sentada num banquinho alto, ajudando Rosa a preparar um bolo de cenoura. Papai! Ela gritou ao vê-lo. Olha, eu estou cozinhando! As pequenas mãos dela estavam sujas de farinha. Havia um pouco de massa no nariz. Ela estava radiante de alegria por estar participando de uma atividade adulta. Eduardo se aproximou e beijou a testa da filha, inalando o perfume doce da infância que havia tanto tempo não sentia. Como está ficando esse bolo, chefe de cozinha? Muito gostoso. A Rosa disse que posso lamber a tigela quando acabarmos de mexer. Eduardo olhou para a Rosa, que sorria enquanto ensinava Isabela a quebrar os ovos sem deixar pedaços da casca caírem na massa. É importante que ela se sinta útil, Rosa explicou mais tarde, quando Isabela foi para o banho. Uma criança precisa sentir que pode contribuir, que pode criar coisas boas. Isso devolve a ela o senso de propósito. Propósito? Sim. Quando uma criança sabe que pode fazer diferença na vida dos outros, mesmo de forma pequena, ela encontra razões para continuar lutando. Essa conversa ficou ecoando na mente de Eduardo por dias. Ele havia estado tão focado em proteger Isabela de tudo que não havia percebido que talvez ela precisasse participar da vida, não apenas ser protegida dela. No final do terceiro semana, aconteceu algo que fez Eduardo questionar tudo o que achava que sabia sobre limites médicos. Isabela pediu para visitar o jardim da frente da casa. Não apenas o jardim dos fundos, onde ela já havia estado algumas vezes, mas a área próxima ao portão,
onde ela podia ver o movimento da rua. Rosa não hesitou. Preparou um lanche simples, pegou um chapéu de sol para Isabela e a levou para o jardim da frente. Eduardo as observou da janela do escritório. Viu Isabela sentada numa cadeira de jardim, acenando para os vizinhos que passavam. Viu uma senhora idosa parar do outro lado do portão para conversar com elas. "Que menina linda!" ele ouviu a senhora dizer. "Parece um anjinho." Isabela sorriu e respondeu: "Obrigada, eu estou cuidando das plantas com a minha amiga Rosa." Naquele momento, Eduardo percebeu algo extraordinário. Sua filha não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. Estava se conectando com o mundo, fazendo planos, demonstrando personalidade. Os médicos haviam dito que ela tinha 1 mês de vida. Já haviam se passado quase 4 semanas e Isabela parecia mais viva do que estivera em meses. Como isso era possível? A resposta viria muito em breve, de uma forma que Eduardo jamais poderia ter imaginado. Mas primeiro, ele teria que enfrentar as dúvidas que pessoas próximas plantariam em sua mente. Dúvidas que quase destruiriam o milagre que estava acontecendo bem diante de seus olhos. A felicidade de Eduardo estava sendo ameaçada por uma fonte inesperada. Pessoas que supostamente se importavam com ele. Tudo começou numa tarde de domingo, quando Patrícia Mendonça, irmã mais nova de Eduardo, veio fazer uma visita não anunciada. Patrícia era médica neurologista, formada pela USP, com especialização na França. Aos 40 anos, era uma mulher prática, objetiva e profundamente cética em relação a qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela ciência tradicional. Eduardo e Patrícia haviam se distanciado nos últimos anos. Ela sempre criticava o que chamava de frivolidade do estilo de vida do irmão. Desaprovava a mansão, os carros caros, os jantares em restaurantes sofisticados. Para Patrícia, tudo isso era ostentação desnecessária. Mas quando Helena ficou doente, Patrícia havia se mostrado solidária. Havia usado todos os seus contatos médicos para conseguir consultas com os melhores especialistas. Havia passado noites pesquisando tratamentos experimentais na internet. Havia chorado junto com Eduardo quando todos os recursos se esgotaram. E agora, ao saber sobre Isabela, ela havia decidido que era sua responsabilidade proteger o irmão de possíveis charlatões. "Eduardo, precisamos conversar", disse ela assim que chegou, mal cumprimentando Rosa, que estava brincando com Isabela na sala de estar. Patrícia observou a cena com olhos clínicos. Viu as plantas espalhadas pela casa. Ouviu Rosa cantarolando uma canção que não conseguiu identificar. Notou que Isabela parecia mais animada do que esperava, considerando o diagnóstico. "Que bom ver você, Patrícia", disse Eduardo, genuinamente feliz com a visita da irmã. "Isabela, venha conhecer a tia Patrícia." Isabela se aproximou timidamente. Estava usando um vestido amarelo que Rosa havia comprado numa loja simples do bairro. Nada caro ou sofisticado, mas que a fazia parecer uma bonequinha. "Oi, tia", disse ela, oferecendo uma das flores que havia colhido no jardim. Patrícia aceite a flor com um sorriso forçado, mas Eduardo notou que ela analisava cada movimento de Isabela como se estivesse fazendo um exame neurológico informal. "Eduardo, você poderia pedir para a cuidadora levar Isabela para o quarto? Precisamos conversar sobre assuntos adultos." Rosa, que havia presenciado a cena, se aproximou delicadamente. "Claro. Vem, minha princesa, vamos ver se a samambaia precisa de água." Quando elas subiram, Patrícia se virou para Eduardo com uma expressão séria. "Eduardo, o que você sabe sobre essa mulher?" "Rosa, ela é uma cuidadora extraordinária. Isabela está respondendo de forma incrível aos cuidados dela. Isso é exatamente o que me preocupa." Patrícia se sentou na poltrona de couro italiano, que custava mais que o salário anual de muitas famílias, e cruzou as pernas, assumindo sua postura profissional. "Eduardo, você sabe qual é o diagnóstico de Isabela.
Você conversou com o Dr. Santos. Você sabe que melhorias como essas que você está relatando são extremamente raras e, quando acontecem, costumam ser temporárias. Patrícia, eu sei disso, mas deixe-me terminar. Essa mulher, ela tem diplomas, certificações médicas, experiência comprovada em cuidados paliativos pediátricos. Eduardo sentiu uma irritação crescente. Ela tem algo mais importante que diplomas. Ela tem amor genuíno pela Isabela. Eduardo, por favor, seja racional. Amor não cura doenças. Se curasse, Helena ainda estaria aqui. O nome de Helena no ar foi como um soco no estômago de Eduardo. Ele sabia que Patrícia não havia sido cruel intencionalmente, mas as palavras doeram mais do que ela poderia imaginar. Patrícia, o que você está tentando dizer? Estou dizendo que você está vulnerável, e existem pessoas no mundo que se aproveitam da vulnerabilidade dos outros, principalmente quando há dinheiro envolvido. Rosa não pediu um centavo além do salário acordado. Ainda não pediu, retrucou Patrícia. Eduardo, você precisa ser racional. Isabela está... Você sabe como isso vai terminar, e essas falsas esperanças podem tornar tudo ainda mais doloroso. Patrícia se levantou e caminhou até a janela, observando o jardim onde Rosa havia plantado tantas flores. E tem todas essas plantas, essas histórias inventadas, essas orações que ela faz. Eduardo, isso não é medicina. Isso é... não sei o que é, mas não é tratamento médico. Eduardo sentiu uma raiva que não experimentava há anos. As plantas estão fazendo Isabela sorrir. As histórias estão fazendo ela sonhar novamente. As orações estão trazendo paz para ela. Como isso pode ser ruim? Porque quando tudo isso falhar, e vai falhar, Eduardo, Isabela não vai apenas morrer. Ela vai morrer decepcionada, e você vai se culpar por ter permitido que ela acreditasse em milagres. Após a saída de Patrícia, Eduardo ficou profundamente perturbado. Ele amava a irmã, respeitava sua inteligência e experiência médica. E se ela estivesse certa? E se ele estivesse sendo ingênuo? E se estivesse permitindo que falsas esperanças tornassem o final ainda mais traumático para Isabela? Naquela noite, ele observou Rosa com outros olhos. Procurou sinais de interesse pessoal, de manipulação sutil, de qualquer coisa que pudesse confirmar as suspeitas de Patrícia. Mas tudo que viu foi uma mulher que cantava canções de ninar para uma menina que não era sua filha. Uma mulher que chorava discretamente quando pensava que ninguém estava olhando. Lágrimas que pareciam vir de um lugar de compaixão genuína, não de interesse pessoal. Ainda assim, a semente da dúvida havia sido plantada. E ela cresceu quando, 2 dias depois, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Senhor Eduardo, aqui é Carlos Ribeiro, da agência de cuidadores Premium Care. Soubemos que o senhor contratou uma cuidadora independente para sua filha. Sim, e daí? Bem, senhor, queremos apenas alertá-lo que pessoas sem certificação adequada podem representar riscos. Temos cuidadores especializados em cuidados paliativos pediátricos, com formação em enfermagem e psicologia infantil. Eduardo desligou o telefone irritado, mas a ligação havia reforçado suas dúvidas. Na noite seguinte, aconteceu algo que quase o fez demitir Rosa. Eduardo chegou em casa mais tarde que o habitual. A casa estava silenciosa e ele assumiu que Isabela já estava dormindo. Mas ao passar pelo quarto da filha, ouviu vozes baixas. Rosa e Isabela estavam conversando, e Eduardo ouviu fragmentos que o deixaram alarmado. Às vezes as pessoas ficam doentes, mas isso não significa que devemos ter medo. Rosa estava dizendo: Eu vou ficar boa, Rosa. Minha princesa, eu acredito que você é muito forte e muito amada. E às vezes, quando uma pessoa é muito forte e muito amada, coisas bonitas podem acontecer. Eduardo sentiu um frio na espinha. Rosa estava prometendo cura para Isabela. Estava criando expectativas irreais. Estava fazendo exatamente o que Patrícia havia alertado.
Ele entrou no quarto abruptamente. Rosa, posso falar com você na sala? O tom de Eduardo era seco, formal. Rosa imediatamente percebeu que algo estava errado. Claro. Isabela, eu já volto para te dar o remédio. Na sala, Eduardo foi direto ao ponto. Rosa, eu ouvi você conversando com Isabela sobre ela ficar boa. Rosa o observou calmamente. Sim, conversamos sobre isso. Você acha apropriado criar esperanças irreais numa criança na condição dela? Senhor Eduardo, eu nunca prometi cura milagrosa para Isabela. Eu disse que ela é forte e amada. Isso é verdade. Mas você falou que coisas bonitas podem acontecer. Isso não é quase a mesma coisa? Rosa suspirou suavemente. Senhor Eduardo, posso perguntar o que realmente está incomodando o senhor? Minha irmã acha que... Rosa assentiu com compreensão. Sua irmã médica. Eduardo se sentiu exposto. Como Rosa havia adivinhado? Rosa, eu preciso saber. Você tem alguma qualificação formal para cuidar de crianças em estado terminal? Não tenho diploma de enfermagem, se é isso que está perguntando. Então, como você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Rosa se sentou no sofá e fez um gesto para que Eduardo se sentasse também. Senhor Eduardo, posso contar uma história? Eduardo assentiu, embora estivesse preparado para ouvir alguma narrativa manipulativa. Quando eu era jovem, trabalhei em hospitais públicos por mais de 15 anos. Via muitas crianças chegarem desenganadas pelos médicos. E sabe o que aprendi? Eduardo esperou. Aprendi que existem duas formas de uma criança morrer. Ela pode morrer com medo, sentindo-se abandonada, achando que é um fardo para todos ao redor. Ou ela pode morrer em paz, sabendo que é amada, sentindo que sua vida teve significado. Rosa olhou diretamente nos olhos de Eduardo. E eu disse, se for a vontade de Deus que Isabela parta desta vida, meu trabalho é garantir que ela parta em paz, não em desespero. E se for a vontade de Deus que ela permaneça, meu trabalho é ajudá-la a lutar com alegria, não com resignação. Eduardo sentiu as palavras de Rosa penetrarem fundo em seu coração. Você realmente acredita que Isabela pode se curar? Eu acredito que Deus age de maneiras misteriosas. Já vi coisas que a medicina não consegue explicar. Mas também já chorei com famílias cujos milagres não aconteceram da forma que esperávamos. Rosa se levantou e se aproximou da janela, observando o jardim iluminado pela luz da lua. Senhor Eduardo, se o senhor não confia mais em mim, eu compreendo perfeitamente. Mas peço uma coisa. Tome sua decisão baseado no que vê Isabela sentindo, não no que outras pessoas acham que ela deveria sentir. Naquela noite, Eduardo não dormiu. Ficou no escritório, observando pela janela o jardim que Rosa havia transformado num pequeno paraíso de plantas e flores. Ele precisava tomar uma decisão, confiar em sua irmã médica, que representava a razão e a ciência, ou confiar numa mulher simples, que representava algo que ele não conseguia definir completamente. A resposta viria no dia seguinte, quando ele descobriria algo sobre Rosa que mudaria tudo. Algo que explicaria não apenas sua serenidade diante do sofrimento, mas também sua inabalável fé em milagres. A descoberta que mudaria tudo aconteceu por acaso, numa tarde de quinta-feira que Eduardo jamais esqueceria. Ele havia saído do escritório mais cedo, decidido a ter uma conversa definitiva com Rosa. As dúvidas plantadas por Patrícia haviam crescido como ervas daninhas em seu coração, e ele precisava de respostas claras. Ao chegar em casa, encontrou uma cena que o tranquilizou momentaneamente. Isabela estava dormindo pacificamente no sofá da sala, coberta com uma manta de crochê que Rosa havia trazido de casa. Rosa havia saído para comprar ingredientes para o jantar. Ela havia começado a cozinhar pratos especiais que Isabela pedia. Eduardo subiu ao quarto da filha para organizar alguns remédios que haviam chegado da farmácia. Foi então que viu, sobre a mesinha de cabeceira, o caderno velho que Rosa sempre carregava.
A curiosidade, alimentada pelas palavras de Patrícia e por suas próprias incertezas, foi mais forte que o respeito pela privacidade. Eduardo abriu o caderno com mãos trêmulas. As primeiras páginas o deixaram completamente sem fôlego. Eram receitas, centenas de receitas escritas à mão, com uma caligrafia caprichada e delicada. Receitas de remédios caseiros, chás medicinais, ungüentos, xaropes naturais. Cada uma acompanhada de pequenas anotações pessoais que revelavam décadas de experiência cuidando de crianças. Chá de camomila com mel para Miguel, quando tinha febre alta e não conseguia dormir. Compressa de arnica para a pequena Ana, da família Santos, depois que caiu da bicicleta. Xarope de guaco para João, que não conseguia parar de tossir à noite. Eduardo continuou folheando fascinado. Cada página era como um pequeno manual de medicina natural, mas escrito com o carinho de uma mãe anotando receitas para a família. Havia desenhos simples de plantas medicinais, com descrições de como cultivá-las, quando colhê-las, como preparar os chás. Havia tabelas de dosagens cuidadosamente calculadas, de acordo com a idade e peso das crianças. Mas o que mais impressionou Eduardo foram as anotações pessoais. Rosa não apenas registrava receitas, ela registrava histórias. Maria, 7 anos, estava com muito medo dos pesadelos. O chá de melissa funcionou, mas o que realmente a curou foram as histórias sobre princesas corajosas que enfrentavam dragões. Pedro, 5 anos, não queria tomar os remédios do hospital. Começou a colaborar quando criamos o jogo do herói que precisa de poções mágicas para salvar o reino. Eduardo percebeu que estava diante de um verdadeiro manual de cuidados infantis, construído ao longo de décadas de experiência prática. Rosa não tinha diplomas universitários, mas tinha algo muito mais valioso: sabedoria adquirida através de anos dedicados integralmente ao cuidado de crianças. Ele continuou virando as páginas, cada vez mais impressionado. Encontrou seções sobre como lidar com o luto infantil, como explicar doenças graves para crianças pequenas, como manter a esperança sem criar falsas expectativas. E então chegou às páginas de orações. Não eram apenas orações católicas tradicionais, embora essas também estivessem lá. Eram pequenas conversas íntimas com Deus, escritas como cartas pessoais de uma mulher que havia dedicado a vida ao serviço dos outros. Querido Pai Celestial, hoje cuidei do menino Carlos. Ele está com muito medo da cirurgia de amanhã. Ajude-me a trazer paz para seu coração pequenino. Me mostre as palavras certas para que ele saiba que não está sozinho. Senhor, a pequena Maria sorriu hoje pela primeira vez em 3 semanas. Obrigada por me usar como instrumento do seu amor. Me dê forças para continuar sendo a luz que ela precisa. Deus misericordioso, os médicos disseram que não há mais nada a fazer pelo bebê Paulo. Mas eu sei que você sempre tem algo a fazer. Me ajude a cuidar dele com dignidade, para que ele sinta o seu amor através das minhas mãos. Eduardo sentia lágrimas rolando por seu rosto enquanto lia aquelas orações. Havia algo tão puro, tão genuíno naquela fé, que tocava uma parte de sua alma que ele havia esquecido que existia. Mas foi nas páginas seguintes que ele encontrou algo que o fez parar completamente. Fotografias antigas, amareladas pelo tempo, cuidadosamente coladas nas páginas do caderno. A primeira foto mostrava Rosa muito mais jovem, talvez com uns 30 anos, segurando um menino pequeno nos braços. Ela estava sorrindo, mas Eduardo podia ver lágrimas em seus olhos. O menino era magro, pálido, mas estava sorrindo também. Embaixo da foto, uma anotação que fez o coração de Eduardo parar. Miguel, 6 anos, primeiro dia em casa após 8 meses de hospital. Os médicos disseram que era impossível, que não havia mais esperança. Mas com Deus tudo é possível. Ele me ensinou que o amor verdadeiro pode mover montanhas. Eduardo virou a página com mãos trêmulas. Mais fotos.
Miguel, um pouco mais velho, brincando num jardim. Miguel na escola, usando uniforme e carregando uma mochila. Miguel adolescente, alto e saudável, abraçando Rosa numa formatura. E então, a última foto da sequência. Um jovem adulto de jaleco branco, segurando um diploma de medicina. Era claramente Miguel, mas agora um homem feito, com os mesmos olhos bondosos de Rosa. A anotação embaixo desta foto fez Eduardo soltar um soluço. Miguel, formatura em medicina, 22 anos. De uma criança desenganada pelos médicos a um médico que agora salva vidas. Deus escreve histórias que nossa mente não consegue imaginar. Obrigada por me deixar ser parte deste milagre. Eduardo ouviu passos na escada. Rosa estava voltando das compras. Rapidamente, ele fechou o caderno e saiu do quarto, mas sua mente fervilhava com tudo o que havia descoberto. Rosa não era uma cuidadora qualquer. Ela era uma mulher que havia passado pela mesma situação que ele. Havia enfrentado o mesmo desespero, o mesmo medo, a mesma sensação de impotência. E, de alguma forma, através de sua fé inabalável e seu amor incondicional, havia presenciado um milagre. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Pela manhã, decidiu que precisava saber toda a verdade. Contratou um investigador particular discreto, pedindo um relatório completo sobre Rosa Maria Silva. Em 3 dias, tinha nas mãos a história completa da mulher que estava cuidando de sua filha. Rosa Maria Silva, viúva há 15 anos. Havia trabalhado como auxiliar de enfermagem em hospitais públicos de São Paulo por 2 décadas. Especializou-se informalmente em cuidados de crianças com doenças graves, desenvolvendo uma reputação quase lendária entre famílias que haviam perdido a esperança. O investigador havia encontrado reportagens de jornais locais, artigos em revistas especializadas, depoimentos de médicos que haviam trabalhado com ela. Rosa Silva é um anjo na terra, dizia o depoimento do doutor Antônio Ferreira, ex-diretor do Hospital Infantil de São Paulo. Em todos os meus anos de medicina, nunca vi ninguém com tanta capacidade de trazer conforto e esperança para crianças gravemente enfermas. Havia estatísticas impressionantes. Das 47 crianças que Rosa havia cuidado ao longo dos anos em casos considerados terminais pelos médicos, 23 haviam tido recuperações que os médicos classificavam como melhoras inesperadas ou remissão espontânea. E Miguel estava vivo. Tinha 28 anos, era médico pediatra especialista em oncologia infantil, trabalhava num hospital em Ribeirão Preto. Formado com louvor pela Faculdade de Medicina da USP, havia escolhido sua especialização inspirado pela própria experiência de infância. O investigador havia encontrado uma reportagem de 20 anos atrás no jornal Folha de São Paulo. O milagre do Miguel, dizia a manchete. Criança desenganada pelos médicos volta à vida após cuidados de mãe devota. Eduardo leu cada palavra daquela reportagem com o coração batendo acelerado. Miguel havia tido exatamente a mesma condição que Isabela. O mesmo diagnóstico, o mesmo prognóstico devastador. Os médicos haviam dado entre 4 e 6 semanas de vida. Rosa, na época uma jovem viúva de 32 anos, havia decidido levar o filho para casa e cuidar dele com seus próprios métodos. Métodos que combinavam os tratamentos médicos convencionais com cuidados naturais, muito amor e uma fé inabalável. O menino havia se recuperado completamente ao longo de 8 meses. Não apenas sobreviveu, mas cresceu saudável e forte. Não conseguimos explicar cientificamente o que aconteceu, dizia o Dr. Ricardo Alves, que havia acompanhado o caso. Mas posso atestar que Miguel Silva é hoje um jovem completamente saudável, sem qualquer sequela da doença que quase o matou. Eduardo fechou o relatório com as mãos trêmulas. Agora entendia tudo. A serenidade de Rosa, sua fé inabalável, sua certeza de que milagres podem acontecer.
Ela não era uma charlatã aproveitando-se de seu desespero. Era uma mulher que havia passado pelo mesmo inferno que ele e havia encontrado uma saída. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma determinação que não sentia há meses. Era hora de confrontar Rosa, não com suspeitas ou acusações, mas com gratidão e uma necessidade profunda de entender. Encontrou-a no jardim com Isabela. Sua filha estava de pé, sem apoio, colhendo margaridas para fazer um buquê. O cabelo dela brilhava no sol matinal, e ela cantarolava uma música que Rosa havia ensinado. Rosa, precisamos conversar, disse Eduardo, mas sua voz estava diferente. Não havia mais desconfiança ou frieza, havia emoção crua, vulnerabilidade. Rosa deve ter percebido a mudança no tom dele, porque imediatamente chamou a empregada para ficar com Isabela. Eles se sentaram no gazebo dos fundos, no mesmo lugar onde haviam conversado na noite em que Patrícia plantou as sementes da dúvida. Eu sei sobre Miguel, disse Eduardo diretamente. Rosa não demonstrou surpresa, apenas um leve sorriso melancólico, como se soubesse que este momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Eu imaginei que mais cedo ou mais tarde você descobriria, disse ela, com a mesma serenidade de sempre. Por que não me contou desde o início? Rosa suspirou suavemente e olhou em direção ao jardim, onde Isabela brincava com as flores. Porque cada criança é única, Sr. Eduardo. Cada batalha é diferente. Eu não queria criar falsas esperanças baseadas apenas na minha experiência pessoal. Mas você acredita que ela pode ter o mesmo destino que Miguel? Rosa se virou para ele com aquela expressão maternal que Eduardo havia aprendido a reconhecer. Senhor Eduardo, quando Miguel ficou doente, eu passei por exatamente o que o senhor está passando agora. O desespero, a sensação de impotência, a raiva contra Deus, contra o mundo, contra a injustiça de ver uma criança sofrer. Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Eu estava sozinha, viúva recente, sem família próxima, sem dinheiro para os melhores tratamentos. Tudo que eu tinha era amor pelo meu filho e uma fé que às vezes vacilava, mas nunca morreu completamente. Como você conseguiu manter a esperança? Eu não mantive a esperança todos os dias, Rosa admitiu com honestidade tocante. Houve noites em que chorei tanto que pensei que não sobreviveria até o amanhecer. Houve momentos em que questionei tudo em que acreditava. Rosa se levantou e caminhou até as roseiras que havia plantado perto da janela da cozinha. Mas então Miguel me ensinou algo que carrego comigo até hoje. Uma tarde, quando ele estava muito fraco, ele me perguntou: Mãe, por que você cuida de mim com tanto carinho se eu vou morrer? E eu respondi: porque enquanto você estiver aqui, você merece ser amado com toda a intensidade do meu coração. Eduardo sentiu um nó na garganta. E sabe o que ele disse? Então eu não vou morrer, mãe, porque amor assim não pode acabar. Naquele momento entendi que meu trabalho não era curar Miguel. Era amá-lo de forma tão completa que ele pudesse enfrentar qualquer coisa com dignidade e paz. Rosa voltou a se sentar. E Eduardo viu lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. O milagre de Miguel não foi apenas sua cura física. Foi ele me ensinar que o amor verdadeiro transcende a medicina, transcende o medo, transcende até a morte. E com Isabela estou fazendo a mesma coisa. Estou amando-a com toda a intensidade do meu coração. Se Deus quiser que ela fique conosco, ela ficará fortalecida por esse amor. Se Ele quiser que ela vá para junto de Nossa Senhora, ela irá sabendo o quanto foi preciosa. Eduardo não conseguiu mais conter as lágrimas. Rosa, eu preciso te pedir desculpas. Eu duvidei de você. Minha irmã plantou suspeitas e eu... Não precisa se desculpar, meu filho. Rosa interrompeu suavemente. O medo nos faz questionar até os milagres que estão acontecendo bem na nossa frente. Foi nesse momento que ouviram gritos de alegria vindos da casa. Era Isabela. Ela estava correndo pelo jardim da frente, rindo e chamando:
Papai, Rosa, olhem, eu consegui correr! Eduardo e Rosa correram em direção à menina. Isabela estava de pé, no meio do gramado, sozinha, sem apoio, sem ajuda. Havia corrido quase 20 metros desde a varanda até onde eles estavam. Seu rosto estava radiante de alegria e orgulho. Ela saltitava como qualquer criança saudável de 3 anos, como se a doença nunca tivesse existido. Eu sonhei que ia conseguir correr hoje, ela gritou. E consegui! Naquele momento, diante de sua filha radiante de vida e energia, Eduardo Mendonça, um homem que havia construído impérios financeiros e comandado milhares de funcionários, caiu de joelhos no gramado e chorou como uma criança. Chorou pela esperança que havia perdido e que agora voltava com força devastadora. Chorou pelo milagre que estava presenciando. Chorou pela mulher extraordinária que havia trazido luz de volta à sua vida quando tudo parecia perdido para sempre. Rosa se ajoelhou ao lado dele e o abraçou como uma mãe abraça um filho ferido. Eu te falei, meu filho, ela sussurrou em seu ouvido. Com Deus, tudo é possível. Sempre foi possível. Isabela correu até eles e os abraçou também, criando um círculo de amor ali no meio do jardim. Por que vocês estão chorando? Ela perguntou com a sinceridade das crianças. Estamos chorando de alegria, minha princesa, disse Rosa, beijando a testa da menina. Às vezes, quando algo muito bonito acontece, nosso coração fica tão cheio de felicidade que ela sai pelos olhos. Eduardo olhou para Rosa com uma gratidão que transcendia palavras. Finalmente entendia quem era aquela mulher. Não era apenas uma cuidadora, era um instrumento divino. Um anjo disfarçado de pessoa comum, enviado para mostrar que milagres ainda acontecem quando encontram corações dispostos a acreditar. E ele estava prestes a descobrir que este era apenas o começo da transformação que Rosa traria para suas vidas. A confirmação do milagre veio de onde Eduardo menos esperava. Na segunda-feira seguinte ao dia em que Isabela havia corrido pelo jardim, Eduardo ligou para o Dr. Santos e pediu uma consulta de urgência. Doutor, preciso que o senhor examine Isabela novamente. Aconteceram mudanças significativas. Que tipo de mudanças, senhor Eduardo? Ela está correndo, brincando, comendo normalmente. É como se ela estivesse completamente diferente. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Senhor Eduardo, gostaria que trouxesse Isabela hoje mesmo para uma consulta. E, se possível, traga todos os exames anteriores. Naquela tarde, Eduardo, Rosa e Isabela estavam no consultório do Dr. Santos. O médico, um homem de 60 anos com 40 anos de experiência em oncologia pediátrica, examinou Isabela com uma atenção que beirava a incredulidade. Ele refez todos os exames, pediu novas tomografias, solicitou análises de sangue completas, consultou os resultados anteriores diversas vezes, como se estivesse procurando um erro que pudesse explicar o que estava vendo. Senhor Eduardo, disse ele finalmente, tirando os óculos e limpando-os nervosamente. Em 40 anos de medicina, eu raramente digo a palavra que estou prestes a dizer. Eduardo segurou a mão de Rosa, que segurava a mão de Isabela. Isabela está em remissão completa. Não consigo detectar sinais da doença. É como se ela nunca tivesse estado doente. Eduardo sentiu as pernas bambas. Isso é possível, doutor? Cientificamente, é extremamente raro, mas possível. Já documentei 3 casos similares em toda a minha carreira. Chamamos de remissão espontânea. Doutor, Santos se levantou e caminhou até a janela de seu consultório. Mas devo dizer que nunca vi uma recuperação tão rápida e completa. Isabela não apenas sobreviveu. Ela está mais saudável do que muitas crianças da idade dela, que nunca estiveram doentes. Ele se virou para Rosa. Dona Rosa, o que exatamente a senhora fez? Rosa sorriu com sua humildade característica. Doutor,
Eu apenas amei esta menina como ela merece ser amada. Cuidei dela com carinho, preparei comidas gostosas, contei histórias bonitas, mostrei que a vida é cheia de coisas boas para ver e sentir. E as orações? Rosa não pareceu surpresa que ele soubesse das orações. As orações também, doutor. Acredito que Deus age através das nossas mãos quando cuidamos uns dos outros com amor verdadeiro. Dr. Santos assentiu pensativamente. Dona Rosa, a senhora tem alguma formação médica? Não tenho diplomas, doutor, mas tenho 30 anos cuidando de crianças. E tenho fé. Bem, disse o médico voltando a se sentar, seja o que for que a senhora fez, funcionou de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Mas a verdadeira prova pública do milagre aconteceria alguns dias depois, de uma forma que Eduardo jamais poderia ter previsto. Patrícia havia ligado naquela manhã pedindo para visitar Isabela. Eduardo havia contado sobre os resultados dos exames, mas percebeu ceticismo na voz da irmã. Eduardo, remissões temporárias podem ser enganosas. Eu gostaria de ver Isabela pessoalmente. Quando Patrícia chegou, trouxe com ela uma surpresa. Dr. Roberto Silveira, um dos mais renomados oncologistas pediátricos do país, seu colega de trabalho e amigo pessoal. Espero que não se importe, disse Patrícia. Roberto quis conhecer pessoalmente este caso extraordinário. Eduardo sentiu um misto de orgulho e nervosismo. Aqui estava uma oportunidade de provar definitivamente que um milagre havia acontecido, mas também o risco de ter suas esperanças destruídas por especialistas céticos. Dr. Silveira era um homem imponente, com cabelos grisalhos e uma postura que inspirava respeito. Havia escrito livros sobre oncologia infantil, lecionado nas melhores universidades, salvado centenas de vidas ao longo da carreira. Senhor Eduardo, disse ele com formalidade profissional, gostaria de examinar Isabela, se me permite. O que se seguiu foi o exame mais completo que Isabela já havia passado. Dr. Silveira a examinou por mais de 1 hora, testando reflexos, coordenação motora, função cognitiva. Fez perguntas sobre seu apetite, seu sono, suas brincadeiras favoritas. Isabela, com a espontaneidade das crianças, contou sobre as flores que cuidava com Rosa, sobre as histórias que ouviam juntas, sobre os bolos que faziam na cozinha. E você se sente bem? Perguntou o médico. Me sinto ótima, respondeu Isabela. Rosa disse que eu sou forte como uma princesa guerreira. Quando o exame terminou, Dr. Silveira pediu para falar com Eduardo e Patrícia em particular. Rosa levou Isabela para o jardim. Senhor Eduardo, começou o médico, eu revisei todos os exames anteriores de Isabela. Confirmo o diagnóstico inicial. A condição dela era grave, com prognóstico muito reservado. Eduardo segurou a respiração. E confirmo também os exames recentes. Isabela está em perfeita saúde, não apenas em remissão, em perfeita saúde. Patrícia franziu a testa. Roberto, como você explica isso? Dr. Silveira tirou os óculos e os limpou lentamente. Patrícia, em medicina aprendemos a aceitar que existem coisas que nossa ciência ainda não compreende completamente. Já documentei casos similares, embora raros. Ele se virou para Eduardo. Senhor Eduardo, seja qual for o tratamento que sua filha recebeu, ele foi extraordinariamente eficaz. Doutor, ela recebeu apenas os remédios que o Dr. Santos prescreveu, mais os cuidados da Rosa. Ah, sim, a cuidadora. Gostaria de conversar com ela. Quando Rosa foi chamada, doutor, Silveira a tratou com o mesmo respeito profissional que demonstrava aos colegas médicos. Dona Rosa, pode me descrever exatamente como cuidou da Isabela? Rosa, com sua simplicidade natural, descreveu sua rotina diária. As plantas no quarto, as histórias personalizadas, os chás naturais, as caminhadas no jardim, as orações. A senhora tem experiência prévia com casos similares? Tenho um filho que passou pela mesma situação há 20 anos. Rosa admitiu. E ele, hoje é médico, doutor. Doutor. Miguel Silva. Dr. Silveira pareceu reconhecer o nome.
Miguel Silva. Ele trabalha no Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto? Sim, senhor. Eu conheço o trabalho dele. É um excelente profissional. Dr. Silveira ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo que havia ouvido e visto. Dona Rosa, a medicina moderna às vezes esquece que curar não envolve apenas o corpo, envolve a mente, o espírito, a esperança. Ele se virou para Eduardo e Patrícia. O que aconteceu aqui é um exemplo perfeito de cuidado holístico. Os medicamentos trataram a doença, mas o amor, a atenção personalizada, a criação de um ambiente positivo, isso tratou a criança inteira. Patrícia parecia estar lutando com suas próprias convicções científicas. Roberto, você está dizendo que amor pode curar doenças. Estou dizendo que amor pode fortalecer o sistema imunológico, melhorar a resposta aos tratamentos e criar condições para que o próprio corpo encontre recursos de cura que não sabíamos que existiam. Dr. Silveira se aproximou da janela, observando Isabela brincando no jardim com Rosa. Vejam aquela criança. Ela está radiante, feliz, segura, em paz. Essas emoções positivas produzem hormônios e neurotransmissores que fortalecem todas as funções do organismo. Ele se virou novamente para Rosa. Dona Rosa, a senhora criou um ambiente terapêutico perfeito. Combinou ciência e amor de uma forma que raramente vemos. Foi nesse momento que aconteceu a cena que Eduardo jamais esqueceria. Patrícia, a médica cética que havia plantado dúvidas em sua mente, se aproximou de Rosa com lágrimas nos olhos. Rosa, eu preciso pedir desculpas. Eu questionei seus métodos, duvidei de sua competência. Eu estava errada. Rosa segurou as mãos de Patrícia com sua gentileza habitual. Doutora Patrícia, não precisa se desculpar. É natural questionar o que não entendemos completamente. Mas você salvou minha sobrinha. Você fez algo que nós, médicos, com todos nossos diplomas e equipamentos caros, não conseguimos fazer. Patrícia se virou para Eduardo com o rosto lavado em lágrimas. Eduardo, você encontrou um anjo de verdade. E então, para surpresa de todos, doutor, Silveira se aproximou de Rosa e fez algo completamente inesperado. Pediu para apertar sua mão. Dona Rosa, gostaria de convidá-la para dar uma palestra no nosso hospital. Nossos médicos e enfermeiros precisam aprender com a senhora. Rosa sorriu, tocada, mas humilde. Doutor, eu não tenho diplomas para ensinar médicos. A senhora tem algo muito mais valioso, respondeu ele. A senhora tem sabedoria. Naquela tarde, quando todos os médicos foram embora, Eduardo se encontrou sozinho no jardim com Rosa e Isabela. Sua filha estava correndo entre as flores, colhendo margaridas para fazer um buquê. Seus cabelos brilhavam no sol, sua risada ecoava pelo jardim como música. Eduardo se ajoelhou na grama e abraçou Rosa com uma gratidão que transcendia palavras. Rosa, você não apenas salvou minha filha, você salvou minha alma. Senhor Eduardo, disse Rosa, acariciando os cabelos dele como uma mãe faz com um filho. Deus me usou como instrumento. Mas o amor que curou Isabela já estava aqui, no coração do Senhor, no coração de todos que a amam. Isabela correu até eles e saltou nos braços de Eduardo. Papai, Rosa disse que posso plantar uma roseira só minha, uma rosa cor-de-rosa. Eduardo olhou para aquela criança radiante, cheia de planos para o futuro, e percebeu que o milagre não havia sido apenas a cura física de Isabela. O milagre havia sido a transformação completa de todos eles. De uma família despedaçada pelo sofrimento, eles haviam se tornado uma família fortalecida pelo amor incondicional. E no centro de tudo estava uma mulher simples, de origem humilde, que havia provado que os maiores milagres acontecem quando o coração encontra coração. O segredo de Rosa não havia sido magia. Havia sido amor puro, fé inabalável e a sabedoria de tratar cada criança como um ser humano completo, não apenas como um diagnóstico médico. E essa lição mudaria a vida de Eduardo para sempre.
6 meses depois do dia em que Eduardo havia encontrado Rosa chorando no jardim, a vida na mansão dos Mendonça havia se transformado completamente. Isabela corria pelos corredores como qualquer criança saudável de 4 anos. Ela havia feito aniversário 3 semanas antes, numa festa no jardim com bolos feitos por Rosa e decoração de flores colhidas por ela mesma. Os médicos continuavam chamando de remissão espontânea. Rosa continuava chamando de a vontade de Deus. Eduardo simplesmente chamava de o milagre que havia salvado sua família. O Dr. Santos fazia consultas mensais que eram mais celebrações do que exames médicos. Isabela permanecia em perfeita saúde, crescendo normalmente, desenvolvendo-se como qualquer criança de sua idade. É extraordinário, ele dizia a cada consulta. Em 40 anos de medicina, nunca vi uma recuperação tão completa e duradoura. Patrícia havia se tornado uma das maiores admiradoras de Rosa. Havia passado semanas estudando o caso, tentando entender cientificamente o que havia acontecido. Eduardo, ela confessou ao irmão numa tarde de domingo, enquanto observavam Isabela brincar no jardim com Rosa. Ela tem algo que nós, médicos, às vezes esquecemos em nossa formação técnica. O que é? Ela tem fé verdadeira. E a fé, combinada com amor incondicional e conhecimento prático, é o remédio mais poderoso que existe. Patrícia havia até mudado alguns de seus protocolos de atendimento, incorporando elementos mais humanos e personalizados que havia aprendido observando Rosa. Eduardo ofereceu a Rosa um salário 10 vezes maior, uma casa própria no melhor bairro de São Paulo, plano de saúde premium, seguro de vida, previdência privada, tudo que o dinheiro podia comprar. Ela agradeceu gentilmente, mas pediu apenas uma coisa, que ele permitisse que ela continuasse cuidando de Isabela enquanto fosse necessário. Minha missão com vocês ainda não terminou, ela disse. E além do mais, vocês se tornaram minha família. Rosa havia se mudado definitivamente para a mansão. Não como empregada, mas como membro da família. Tinha seu próprio quarto, decorado com simplicidade, mas com muito carinho por Isabela, que havia insistido em escolher as cortinas e os enfeites. Rosa é minha segunda mãe, Isabela explicava para quem quisesse ouvir. Ela cuida de mim e eu cuido das plantas dela. E havia muitas plantas para cuidar. O jardim da mansão havia se transformado num pequeno paraíso. Rosa havia ensinado Isabela a plantar, regar, podar. Cada canteiro tinha uma história. Cada flor tinha um significado especial. Este é o canteiro da gratidão, Isabela explicava para as visitas, apontando para um pequeno espaço cheio de girassóis. Rosa plantou no dia em que o doutor disse que eu estava curada. E este é o canteiro da esperança, ela continuava, mostrando um espaço com rosas de todas as cores. Rosa disse que sempre que alguém estiver triste, pode vir aqui e lembrar que coisas boas ainda vão acontecer. Miguel, o filho de Rosa, veio visitá-los 2 vezes. Eduardo ficou impressionado com o jovem médico. Tinha a mesma serenidade e sabedoria da mãe, combinadas com conhecimento científico sólido. Minha mãe me ensinou que somos instrumentos de Deus, na Terra, disse Miguel numa conversa que duraram até tarde da noite, e que o amor verdadeiro não conhece limites nem impossibilidades. Como você lida com casos difíceis no seu trabalho? Uso tudo que aprendi na faculdade, mas também uso tudo que aprendi com minha mãe. Trato cada criança como um ser humano completo, não apenas como um conjunto de sintomas. Miguel havia se especializado em casos pediátricos terminais, levando para o hospital público, onde trabalhava muitas das técnicas humanizadas que havia aprendido com Rosa. Ele está salvando vidas não apenas com medicina, mas também com amor, Rosa dizia orgulhosa. É assim que deve ser. Eduardo havia mudado profundamente, não apenas como pai, mas como pessoa e como empresário. Ele reduziu sua jornada de trabalho pela metade,
delegando mais responsabilidades para focar no que realmente importava: sua família. Dinheiro eu sempre consegui fazer, ele explicou para sócios que questionavam sua nova postura. Mas tempo com minha filha, isso não tem preço nem pode ser recuperado. Eduardo criou a Fundação Rosa Silva. O nome havia sido ideia de Isabela. A fundação treinava cuidadores especiais em técnicas humanizadas de cuidado infantil, combinando conhecimento médico com amor personalizado. Rosa havia inicialmente resistido a emprestar seu nome para o projeto. Senhor Eduardo, eu não fiz nada de especial. Apenas amei Isabela como ela merece. Rosa, foi exatamente isso que foi especial. E é isso que queremos ensinar para outras pessoas. A Fundação oferecia cursos gratuitos para famílias de crianças com doenças graves. Ensinava técnicas de cuidado domiciliar, preparação de alimentos naturais, criação de ambientes terapêuticos e, principalmente, como manter a esperança sem negar a realidade. Rosa se tornou a coordenadora pedagógica, desenvolvendo material didático baseado em suas 3 décadas de experiência. Cada criança é única, ela sempre repetia nos cursos. Não existe receita pronta para cuidar de uma criança doente. Existe apenas amor personalizado, atenção genuína e fé de que estamos fazendo nossa parte da melhor forma possível. A Fundação já havia atendido mais de 200 famílias em 2 anos de funcionamento. As histórias de sucesso não eram todas iguais. Algumas crianças se curavam completamente. Outras aprendiam a viver com dignidade apesar das limitações. Outras partiam em paz, cercadas de amor. O importante não é garantir finais felizes, Rosa ensinava. O importante é garantir jornadas dignas, repletas de amor e significado. Eduardo havia aprendido uma lição que mudaria sua vida para sempre. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar paz. Pode comprar tratamentos, mas não pode comprar esperança. Pode comprar cuidados profissionais, mas não pode comprar amor verdadeiro. Rosa me ensinou que existe algo mais valioso que todo o meu patrimônio. Ele dizia em palestras que havia começado a dar sobre liderança empresarial humanizada. É a capacidade de tocar a vida de outra pessoa com amor genuíno. Numa tarde de sábado, 2 anos após a cura de Isabela, Eduardo encontrou Rosa no jardim, como sempre, cuidando das plantas. Isabela estava na escola. Havia começado no jardim de infância e era uma das alunas mais alegres e comunicativas da turma. Rosa, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, meu filho. Eduardo se sentou ao lado dela na grama. No dia que você chegou aqui, você sabia que Isabela ia se curar? Rosa sorriu, continuando a regar as violetas. Senhor Eduardo, eu não sabia se Isabela ia se curar no sentido médico da palavra, mas eu sabia que ela ia ser curada no sentido mais importante. Que sentido é esse? Eu sabia que ela ia ser curada do medo, curada da solidão, curada da sensação de ser um fardo para as pessoas que ama. Essa cura acontece sempre, independente do que acontece com o corpo. Rosa parou de regar e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. A verdadeira cura não é fazer a doença desaparecer. A verdadeira cura é fazer uma pessoa se sentir amada, valorizada, em paz consigo mesma e com Deus. E se Isabela não tivesse se curado fisicamente? Ela ainda estaria curada das coisas mais importantes, e quando chegasse a hora dela partir, ela partiria sabendo que foi profundamente amada e que sua vida teve significado. Eduardo abraçou Rosa com a gratidão de quem havia aprendido sobre o amor de uma forma completamente nova. Rosa, você não apenas salvou Isabela, você me ensinou a ser pai, me ensinou a ser gente. Rosa retribuiu o abraço como sempre fazia, com a ternura de uma mãe que ama todos os seus filhos, biológicos ou não. Senhor Eduardo, Deus me trouxe para esta casa tanto para cuidar de Isabela quanto para cuidar do Senhor. Vocês dois estavam precisando de cura, cada um do seu jeito.
Naquela noite, Eduardo se deitou pensando em como sua vida havia mudado. 2 anos antes, era um homem rico, mas desesperado, poderoso, mas impotente diante do que realmente importava. Hoje, era um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em conta bancária, mas na capacidade de amar e ser amado. Que o verdadeiro poder não vem da capacidade de comprar coisas, mas da capacidade de tocar corações. Rosa ainda carregava seu caderno velho. Eduardo havia descoberto que ela continuava escrevendo nele todos os dias. Agora, havia novas páginas sobre Isabela. Isabela, 6 anos, primeiro dia de escola. Foi com um buquê de margaridas para a professora. Disse que as flores trazem alegria para as pessoas tristes. Deus me permitiu ser parte do milagre de ensinar uma criança a espalhar amor por onde passa. Isabela, aniversário de 5 anos, plantou uma roseira nova no jardim. Disse que vai cuidar dela para sempre, mesmo quando for adulta. Está aprendendo que o amor verdadeiro cria raízes que nunca morrem. Esta história nos ensina algo fundamental sobre a natureza dos milagres. Eles não acontecem no vazio. Eles acontecem através de pessoas comuns que decidem amar de forma extraordinária. Rosa não tinha poderes sobrenaturais, não era médica nem cientista. Era uma mulher que havia passado pelo mesmo sofrimento que Eduardo e que havia descoberto que o amor verdadeiro pode transcender qualquer circunstância. Ela não curou Isabela sozinha. A cura aconteceu através da combinação de medicina competente, cuidados personalizados, fé inabalável e, principalmente, de um amor que não colocava condições nem tinha prazo de validade. O segredo de Rosa era simples, mas poderoso. Ela tratava cada criança como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E quando uma criança se sente assim amada, sua alma se fortalece de maneiras que podem até mesmo fortalecer seu corpo. Quantas rosas existem ao nosso redor? Quantas pessoas simples, humildes, que carregam dentro de si a capacidade de transformar vidas através do amor incondicional. Talvez a verdadeira lição desta história seja que todos nós podemos ser instrumentos de milagres na vida de alguém. Não precisamos de diplomas ou certificados especiais, precisamos apenas ter coragem de amar sem reservas, de acreditar quando todos desistem, de ser esperança quando tudo parece perdido. O milagre de Isabela não foi apenas sua cura física, foi a transformação de toda uma família através do poder do amor personalizado. Foi a descoberta de que a medicina mais poderosa não vem dos laboratórios, mas do coração. E esse tipo de milagre está ao alcance de todos nós. Porque no final das contas, todos somos chamados a ser rosas na vida de alguém. Todos somos chamados a cuidar, a amar, a acreditar em possibilidades quando outros veem apenas impossibilidades. A história de Rosa, Eduardo e Isabela não é apenas uma história sobre cura médica. É uma história sobre cura humana, sobre como o amor verdadeiro pode restaurar não apenas corpos, mas almas, famílias, propósitos de vida. E mais importante ainda, é um lembrete de que, em algum lugar do mundo, neste exato momento, um milagre está acontecendo. Talvez através de uma pessoa simples que decidiu amar sem limites. Talvez através de alguém que você conhece. Talvez através de você mesmo. Se esta história tocou profundamente o seu coração, se ela despertou em você a certeza de que milagres ainda acontecem neste mundo, deixe um comentário contando. Você já presenciou ou foi parte de um milagre na sua vida? Talvez tenha sido alguém que apareceu no momento certo, como Rosa apareceu na vida de Eduardo e Isabela. Talvez tenha sido um gesto simples que mudou tudo. Talvez tenha sido você mesmo sendo o instrumento de transformação na vida de outra pessoa. Quero ler cada história nos comentários. Quero saber como o amor está mudando vidas ao redor do mundo, uma pessoa de cada vez. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa acreditar que coisas boas ainda acontecem.
com alguém que está passando por momentos difíceis, com alguém que perdeu a esperança, porque histórias como a de Rosa existem para nos lembrar de uma verdade fundamental: nunca estamos sozinhos. Sempre existe alguém disposto a estender a mão, a oferecer amor, a acreditar em nós quando nem nós mesmos conseguimos acreditar. Se vocês gostaram desta história, inscrevam-se no canal. Toda semana compartilhamos histórias reais de superação, fé e amor que transformam vidas. Histórias que provam que o mundo ainda está cheio de pessoas boas, fazendo coisas extraordinárias. E para aqueles que estão assistindo e passando por momentos difíceis neste exato momento, quero deixar um recado especial. Sua Rosa pode estar chegando. Pode ser a pessoa que você vai conhecer amanhã. Pode ser um amigo que vai te surpreender. Pode ser você mesmo descobrindo forças que não sabia que tinha. Não desistam. Não percam a esperança. Porque se existe algo que a história de Rosa nos ensina, é que milagres não têm prazo de validade. Eles podem acontecer a qualquer momento para qualquer pessoa da forma mais inesperada. Até a próxima história, pessoal. E lembrem-se, em algum lugar do mundo, neste exato momento, um milagre está acontecendo. Talvez seja a sua vez de ser parte dele. Como Rosa foi, como Eduardo aprendeu a ser, como todos nós podemos ser. Um grande abraço do fundo do coração e nos vemos na próxima semana com mais uma história que vai tocar a alma de vocês. Fiquem com Deus e continuem acreditando no poder transformador do amor.